Bem-vindos a mais um episódio do Direito Médico e Saúde, aqui no Ser Médico Podcast. Hoje a gente vai receber duas convidadas super especiais pra gente, né, Mel? E vamos conversar sobre os avanços dos tratamentos de alergia. Quem deve cobrir, se está acessível para todo paciente, no âmbito dos planos de saúde, no SUS. Nossas convidadas são a doutora Tsukio Kamoi e a doutora Georgia Morgenstern. Tsu, Georgia, muito bem-vindas. A gente sempre gosta de começar pedindo para vocês se apresentarem, apesar de vocês serem referência no que vocês fazem. Tsu, quem que é a Tsukio? Como é que a Tsukio decidiu ser médica? Por que a alergia? E o que te faz uma médica tão especial, tão dedicada? E a médica de todo mundo, né? Quem não é paciente da Tsukio ou da Georgia? É verdade. Estávamos falando sobre isso agora. É. Tá bom. Nasci em Maringá. Obrigada pelo convite. Tá? Então, eu nasci em Maringá. Estudei sempre em colégio público. Isso porque o meu pai, que ele é do Japão, tá? Então ele sempre dizia que no Japão o colégio público era o melhor. Tá? Então, eu nunca tive oportunidade de estudar, mesmo lá em Maringá, em algum colégio particular. Vim para Curitiba para fazer o terceirão, né? O antigo terceirão, fazer o terceiro ano aqui. E nisso eu já tinha sempre a minha vontade de fazer medicina. Na minha família não tinha tantos recursos e também muito menos médicos. Consegui passar na Federal. Para quem conhece a minha história sabe que quando eu entrei na faculdade eu já tinha uma filha de 6 meses e tive a segunda filha no terceiro ano. Né? Então, e mesmo assim consegui me formar durante os 6 anos, não me desperiodizei, nada. E depois fui fazer pediatria. Aguento a Georgia desde 1988, porque a gente fez a faculdade juntas. Opa! Tá? E no decorrer daí do curso, a pediatria, fui fazer terapia intensiva pensando em fazer cardiologia pediátrica. E nisso eu acabei mudando, querendo copiar a Georgia, né? Que ela começou, ela é mais velha do que eu, ela começou a alergia. E depois eu fiz alergia também. E coincidentemente agora a gente trabalha juntas no mesmo consultório. Tá, então, esse é um pouco do resumo de quem é Tsukio Kamoi. Tsukio é uma pessoa agregadora, uma pessoa que organiza. Não vou dizer que você manda, mas você organiza e organiza tudo muito bem. Quem convive com você sabe o quanto você é uma pessoa que une, que cuida, com esse teu jeito assim... De delegar funções. Você faz as coisas acontecerem, né? Hoje Tsu tá vice-presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria, médica palestrante em vários lugares, e é vó da Júlia. Isso, a minha amazona. Sua amazona. E aí, ao lado dela, a gente tem a Georgia, essa pessoa doce, encantadora, super referência, mestrado na Federal, e que tá todo dia ali a cara metade na pessoa jurídica da Tsukio. Como é que é trabalhar com a Tsukio? Georgia, bem-vinda. E conta a tua história. Bom, Conta a tua história. primeiro, gostaria de falar com vocês duas e agradecer as duas, porque vocês também são exemplos pra gente, né? Amigas e também exemplo profissional. A gente se conhece há muito tempo, então... quantos pacientes já atenderam nossos e ajudaram a conseguir medicações, né? Então, sempre foi nossos problemas pessoais, nossos outros problemas também com relação à parte de advogado. Vocês sempre foram, assim, super referência pra gente. A Tsu, então, quando a gente começou a trabalhar, a gente se conhece há muito tempo, a faculdade juntas. Depois, a época de residência, a gente não era tão amiga na faculdade, né? A gente não era tão... mas a partir do momento que a gente entrou na residência de pediatria, a gente fazia parte do mesmo quarteto, então acho que é ali que a gente começou a ter um convívio maior, né? E aí, quando a gente resolveu montar o consultório juntas, a Tsukio sempre mandou, né? Não sabia se isso realmente daria certo. Mas tudo que você falou, a Tsukio, ela pensa muito nos outros, ela é muito agregadora mesmo, e no final deu super certo, e ela manda em mim, às vezes eu obedeço, às vezes não. Eu já falei pra ela é uma teimosa, que sou eu, e uma mandona, então...
Mas no final deu certo. Uma Leonina e uma Mariana, né? Isso. Do fogo. Com relação à minha história, então, assim, eu nasci em Santa Catarina, numa ilha que se chama São Francisco do Sul, que eu ainda tenho, meus pais moram lá, eu vou muito para lá, gosto muito, então eu mantenho muito esse contato, assim, com as minhas raízes. E eu vim para cá estudava em escola particular, a minha mãe já tinha uma visão, assim, ela queria me mandar para fora muito cedo. Então, ensino médio, eu já vim fazer aqui, na época nem era ensino médio, morava sozinha com a minha irmã, as duas menores de idade, e assim, querendo ou não, era uma responsabilidade, né? E deu super certo, até pela formação, de incentivo a estudo. Aí fiz federal junto com a Tsukio, aí a gente entrou na residência de pediatria juntas, né? E depois eu fui direto fazer especialização em alergia. E isso, aí me casei, depois tive 2 meninos, né? Não Lindos durante a também. faculdade, meus meninos lindos, o Caio e o Luigi. Isso, e aí trabalhei um tempo em clínicas, tinha um consultório junto com meu irmão, e depois eu resolvi, aí a gente montou nós duas, o consultório já está há 9 anos, né, Edson? Tudo Juntos, isso? né? Nossa, 9. E é um 9 sucesso, é anos. o consultório de alergia mais requisitado da cidade, né? E você também divide teu tempo prestando todo esse atendimento de excelência no SUS, né? No nosso hospital de clínicas. Isso é muito legal, assim, os médicos ter essa qualidade, a mesma qualidade que eles têm no escritório chique de vocês, no consultório chique de vocês, é branco, lindo, todo de mármore, um luxo. No SUS, né? Eu acho muito, muito bacana isso. E eu adoro trabalhar no hospital de clínicas, adoro trabalhar com os pacientes do SUS. Eu acho que é um aprendizado e assim, acaba equilibrando um pouco e é uma delícia. Ai, que maravilha. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente admira muito vocês também, é muito legal. Essa amizade que vocês têm, o profissionalismo, né, caminhar juntas, assim, eu vejo... Eu e a Renata, a gente está sempre junto e vocês duas estão sempre junto também. Que bom. Que bom que vocês aceitaram. Então, qual que é a ideia da gente conversar aqui hoje? Bom, a gente estava falando aqui, né, dos tratamentos imunobiológicos que entraram no rol da ANS há alguns anos, que são recentes. Da Tsukio já falou assim, não é recente não, desde 2004. Mas o que acontece? A gente tem muita demanda lá no escritório de pacientes que têm indicação de tratamento com imunobiológicos, não só para alergias, mas para outras, né, doenças, e muitos tem negativa pelos planos de saúde, ou tinham muitas negativas, o rol da ANS foi sendo ampliado, então hoje ele abarca muito mais doenças com cobertura para terapia imunobiológica. Então a gente queria que vocês contassem para a gente um pouco o que são essas terapias, como que é aplicada, como que funciona, como que mudou o tratamento das alergias com, né, essas terapias imunobiológicas mais novas. E se, inclusive, se na prática, assim, do dia a dia de vocês, esses pacientes de plano de saúde, se vocês veem que os planos continuam negando esses tratamentos, e no SUS como é que é, se os pacientes têm acesso ou não. Então, a gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, o primeiro imunobiológico foi o omalizumab, para tratamento de asma grave, né? Foi em 2004. Então, realmente, assim, uma novidade, porque você chegava num step do tratamento que não tinha mais o que fazer pelo paciente, né? Então, a minha paciente é uma das primeiras do Brasil a receber, mas realmente foi muito difícil para que a operadora de saúde liberasse. Naquela época não existia isso de, né, tá publicado, tá no rol da ANS, então a operadora de saúde ela tem a obrigação de cobrir. Tá? Então, depois ela foi evoluindo. Então, hoje a gente tem para o tratamento esses imunobiológicos, que são os anticorpos monoclonais, para tratamento da asma, para tratamento da urticária crônica espontânea, para tratamento de dermatite atópica, esofagite eosinofílica. Estou esquecendo mais de alguma coisa? Da nossa polipose nasal. Tá? Então, eu acho que assim, eu que estou mais no consultório, dentro dessas doenças, a grande maioria realmente eles já estão publicados no rol da ANS, onde o paciente tem a cobertura das operadoras de saúde. É claro que às vezes tem algumas negativas, mas a gente acaba recorrendo, né? Então muitos pacientes eles conseguem.
o que já não é uma realidade para os pacientes do SUS. Eu acho que a Georgia pode falar um pouco sobre esses pacientes. Existem opções pelo SUS, mas não em todas as doenças que eu citou. Então, a gente tem para asma opções, e algumas vezes, quando o paciente precisa de uso de uma medicação assim, às vezes é necessário judicializar, e muitas vezes, eu até diria na grande maioria das vezes, o paciente consegue. Não tão fácil com o que está disponível, mas realmente existe uma disponibilidade. A gente viu, assim, que a gente tem alguns anos de formada, como evoluiu o tratamento dessas doenças desde quando a gente tratava antigamente para hoje. Então, realmente, são medicações que vieram somente a somar. São medicações que o objetivo não é para todos os pacientes, então é um nicho de pacientes que precisa usar essa medicação, essas medicações, e elas têm muitas. Antigamente a gente chegava a um certo ponto do tratamento em que a gente não conseguia ir adiante. Hoje não. Hoje existe a opção de imunobiológico, que são fármacos que agem na base dessas doenças, né? Não só nas doenças alérgicas, mas também em outras doenças. Isso trouxe um avanço muito grande no tratamento em várias especialidades, na neuro, na reumatologia, na dermatologia, na gastro, e por sorte, né, a gente também na alergia, a gente tem essa opção e essa ferramenta para tratar e poder ajudar que esses pacientes tenham uma evolução melhor, principalmente aqueles pacientes que têm as doenças mais graves. E explica um pouquinho para a gente como que funciona. Ele é aplicado em ambiente ambulatorial, né? E, assim, é um medicamento para a vida inteira, eles têm um custo alto, os mais antigos já estão tendo um custo mais acessível. Os nossos medicamentos na área da alergia ainda não tem nenhum biosimilar, tá? Então, são todos os medicamentos, né, os originais que foram estudados. Então, a gente não tem nada de biosimilar. Em relação ao custo, sinceramente, eu acho que não houve muita mudança, tá? Então, são medicamentos, o que nós utilizamos são aplicações subcutâneas. Alguns você pode fazer em ambiente domiciliar. Outros, eles solicitam que as primeiras aplicações, pelo menos, sejam em algumas clínicas, onde você tem o cuidado que se o paciente apresentar algum tipo de reação, como uma reação anafilática, mas isso a gente não vê no dia a dia, porque é muito raro, tá? Então, eles podem, sim, ser aplicados em casa, subcutâneo. A dosagem vai variar de acordo com cada doença, mas a grande maioria, ela é mensal, algumas né, a cada 2 semanas, e tem só uma delas que é semanal, tá? Mas são muito tranquilas, assim, na minha experiência, eu não tive nenhum paciente que tive que suspender por algum evento adverso na aplicação, tá? Mas são medicamentos que realmente têm um custo mais elevado, mas se a gente colocar também em termos de qualidade de vida, redução de crises, redução de idas ao pronto-socorro, tá? Você evitar as doenças que podem evoluir, por exemplo, uma asma, paciente dependente de corticoides orais, várias crises, corticoide inalatório em dose alta, por tempo prolongado, você evita osteoporose, catarata, né, hipertensão, diabetes. Então, você tem que pensar também na evolução da medicina e na melhora da qualidade de vida. O que a gente estava comentando, por exemplo, urticária. A urticária crônica chegava a um ponto em que é aquele paciente que fala, meu Deus, né? Para até atender ficava difícil, não tinha o que fazer. Hoje não, hoje eu tenho um imunobiológico em que o paciente, mais de 20%, na primeira dose, no dia seguinte já não tem mais sintoma. Eu tenho pacientes para dermatite atópica em que na primeira dose, no dia já começa a dormir a noite tranquila. Imagina, se alguém está assistindo pacientes que têm dermatite atópica, que se coça a noite inteira, a qualidade de vida dessa criança ou desse adulto, né, que ele não consegue trabalhar, não consegue dormir, descansar, e hoje eu tenho medicamentos que controlam isso. Isso é muito gratificante para a gente, né? Isso. Porque quando a gente atendia um paciente grave desses, às vezes afligia, porque chegava numa hora que não tinha para onde mais ajudar. E hoje você começa a atender, você vê que o paciente já está no estágio, que ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, e você tem uma opção a mais para dar. Você comentou se vai usar para a vida inteira, né?
Muitas dessas doenças, né, a maioria delas são doenças graves, algumas às vezes de moderada para grave. Então, alguns pacientes usando entram em remissão clínica, mas a parada nesse estágio, em pacientes com doenças graves, é muito difícil você parar uma medicação. Né? Agora, tem algumas doenças que às vezes são que nem urticária, que é o primeiro imunobiológico que veio pra gente, que nem isso que eu falou, na alergia. É paciente que a gente consegue, a partir do momento que ela é uma doença cíclica, então ela pode durar alguns anos, chega uma hora que a gente consegue até parar, né? Claro que cada caso é um caso, né? E cada doença é uma doença também, mas existe às vezes possibilidade de parar, mas em outras doenças, na maioria das vezes, é um uso para a vida inteira. Né? Pode falar, Tsu. Não, tem um medicamento que ele é aprovado a partir de 6 meses de vida. Sério? Tá? Que é para dermatite atópica. Nossa. Então, se eu pensar que eu posso utilizar de uma forma precoce nesse paciente e conseguir controlar a evolução dessa doença, eu vou conseguir suspender sim. Tá? O mesmo para asma. A asma hoje eu tenho imunobiológicos aprovados a partir de 6 anos de idade. Então, se eu também, paciente com uma asma grave, que eu consigo utilizar o imunobiológico, eu vou conseguir evitar que ele tenha muitas consequências. Então, eu também vou conseguir suspender. Ontem mesmo, no hospital, eu atendi uma criança que eu tive que perguntar várias vezes para a mãe. Ela falou, eu já dei esse ano para ele 30 vezes o corticoide oral. Tá? E eu ficava perguntando, eu falei, me repete, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Entendeu? Então, imagina a quantidade. Já é uma criança obesa, tá? E a quantidade de corticoide oral. E você sabe que se você fizer mais de 15 dias no ano, ou seja, 3 ciclos de corticoide oral para uma criança, você já vai ter consequências futuras na estatura, uma delas. Tá? Então, de novo, são medicamentos caros? São. Não é para todo mundo. É para paciente que tem doenças graves, em que eu vou conseguir tratar a causa dessa doença. Tá? Muitas vezes, antigamente a gente tratava só a consequência, o que essa doença me dava, que era um processo inflamatório no pulmão, um broncoespasmo, eu ia lá, tentava reverter usando corticoide inalatório e um broncodilatador. Hoje eu conseguir bloquear essas interleucinas que estão causando tudo isso. O mesmo para dermatite atópica. A dermatite atópica, não adianta eu dar para a criança um antialérgico, a própria mãe fala, eu dou o antialérgico, mas ele continua se coçando. Porque a causa da coceira não é, o prurido não é pela liberação de histamina, ele tem um outro mecanismo envolvido. Né? E é isso que esses imunobiológicos novos conseguem reverter. Fala um pouco sobre a esofagite eosinofílica, entendeu? A consequência de você não tratar o paciente, né, a dificuldade na alimentação. Primeiro explica o que é essa doença de nome diferente. Essa é uma das últimas. Então, a esofagite eosinofílica é uma doença bem recente, de uns 20, 30 anos para cá, que foi determinada realmente como doença. É uma alteração, como a gente tem na dermatite atópica, uma alteração de barreira cutânea, é também uma alteração de barreira, mas a nível de esôfago, em que existe uma infiltração de eosinófilo, que é uma célula nessa mucosa, onde não é para ter, e aí vai levando a uma inflamação crônica dessa região. Então, assim, o que acontece? É uma mucosa, toda doença alérgica é uma inflamação, né? Então, é uma mucosa constantemente inflamada, numa barreira que não está adequada e permeável a várias coisas. Né? Então, você vai tendo uma alteração dessa mucosa que, inicialmente, você altera a estrutura dessa mucosa com uma inflamação, até chega uma hora que vai fazendo alterações mais fibrosantes dessa região, podendo fazer até estenose, que é um quadro bem grave, que a pessoa vai comer um alimento, engasga, ela tem dor para comer, e muitas vezes esse diagnóstico acaba sendo feito de uma maneira mais tardia, porque você pega, no início, uma criança não vai saber falar que ela tem dor para comer, às vezes ela mastiga muito, ela não consegue engolir, parece que ela tem um distúrbio alimentar, que ela não quer comer, é uma criança que senta na mesa e demora, todo mundo termina de comer, o Joãozinho tá lá mastigando e não engole, tem que tomar água para engolir. Então, às vezes, os sintomas passam desapercebidos
E aí, quando chega no adulto, aí ele vai saber explicar melhor. Ou, muitas vezes, nesse meio tempo, o paciente já está engasgando e não pode ter impactação alimentar, vai comer e o alimento fica entalado. Nossa. E você tem que ir para o hospital retirar esse alimento. Né? E hoje em dia, então, existe também tratamento para esofagite eosinofílica. Nossa. Então, assim, se você consegue, em primeiro lugar, tem que pensar, né? Então, tem que ter um diagnóstico para você pensar no que usar. Não é uma doença que você vai direto para o imunobiológico necessariamente. Às vezes você consegue atuar antes. Isso é muito legal na medicina, né? A gente vê o mundo está progredindo de uma forma tão rápida, são tanta inteligência artificial, informação armazenada em nuvem, né? Tantas coisas. E na medicina a gente tem milhares de coisas acontecendo, então os diagnósticos hoje são mais fáceis. A gente consegue fazer avaliação genética de paciente. Antes era tão raro fazer uma pesquisa de doença genética, hoje é mais fácil. Inovações em vacinas, essas vacinas novas tecnologias e também esses novos tratamentos, né? Então, assim, ainda bem que a medicina acompanha toda essa evolução, né? E facilitando a nossa vida e podendo melhorar também a vida dos pacientes. Muito legal. Vocês falaram duas coisas que me chamaram a atenção. A Tsu falou melhora de qualidade de vida, eu acho que é isso que se busca. As doenças que vocês tratam são doenças muito ruins, com sintomas muito ruins, não é uma coisa tranquila de lidar. E a Georgia fala da satisfação em conseguir um tratamento, em você oferecer uma vida livre desses sintomas ruins. E vocês falam com tanta a parte técnica e a parte prática ali de você conseguir oferecer isso, e ao mesmo tempo a gente fala de custo, né? E essas doenças, esses medicamentos têm um custo alto, com certeza, mas me deixa muito satisfeita em perceber que tanto a saúde suplementar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, entendeu o quanto isso pode ser um cuidado preventivo e não ter essas intercorrências futuras, como você falou, e incluiu, e o SUS também, que isso não é um tratamento elitizado. Só os pacientes que têm acesso a Tsuki, ou que ficam na fila para ter com a Georgia, ou que vão no consultório particular da Georgia, têm acesso a isso. Então, hoje você pode prescrever a mesma coisa que se prescreve no teu consultório particular para o teu paciente do SUS. E quando a gente pensa em medicamentos, incorporação de medicamentos no SUS, onde se avalia segurança, eficácia e custo-efetividade, a entrada desses medicamentos que são de uso contínuo, isso salva a vida do paciente, salva a qualidade de vida. O paciente pode ter um relacionamento social, o paciente pode trabalhar, pode ter uma vida normal, né? E a gente já teve clientes, né, com dermatites atópicas gravíssimas, pacientes na adolescência, que isso prejudicava extremamente a autoimagem, né? Você na adolescência, preocupado muito com a imagem, com a aceitação, e a gente tinha judicialização, porque há alguns anos o tratamento das dermatites atópicas não estavam no rol da ANS. Então a gente tinha muita judicialização. E agora acabou entrando no rol, então é ótimo. O que a gente tem problema ainda? Que alguns pacientes têm que pagar coparticipação nesses tratamentos, porque são tratamentos ambulatoriais. E tem medicamentos que a dose é 6, 7 mil reais. Né? Até queria que vocês confirmassem isso. E se o paciente tiver que pagar, por exemplo, 30%, 40% de coparticipação sobre isso, também fica inacessível. Agora, a gente entende também que para a operadora, né, a evolução da medicina, às vezes o custo é tão alto e a operadora também não consegue acompanhar. Sim. Então, isso é um problema que os pacientes ainda enfrentam. Tem cobertura, o rol ampliou. Mas a gente vê muito hoje o plano de saúde com coparticipação, até para fazer, né, dividir um pouco esse custo, mas o paciente, se tem que pagar 30%, 40% de uma aplicação mensal num valor alto desse, também fica complicado. Imagine se é para o resto da vida, né? Isso eu tenho mesmo. Tem 2 pacientes no meu consultório que eles pagam a coparticipação. Desse que sai R$ 2.500 por mês, que vem descontado em folha. São 30 mil reais por ano, né? É dinheiro. É coisa, e acontece, mas, enfim, é melhor assim do que se não estivesse no rol e ele tivesse que, enfim, fazer o pagamento particular, né? Mas eu acho assim que foi um grande avanço, tanto que hoje a gente já não tem mais muita judicialização dos imunobiológicos.
né, a gente já não tem mais, porque a gama aí que entrou no rol da ANS é Eu grande. imagino, de quando começaram os imunobiológicos, né? Quantos pacientes entravam, porque não eram medicações que eram aprovadas para uso, e hoje existem diretrizes para você prescrever, você não pode prescrever para qualquer paciente, então existem critérios para isso, né? E também que eu acho que é uma coisa boa, né? Porque isso de alguma forma uniformiza algumas condutas para a gente, né? Também para não descambar para um uso exagerado em onde pessoas não precisam usar. E às vezes, quando não tem essa disponibilidade, existem também, né, formas de conseguir a medicação por liberalidade, por judicialização, e que talvez até seja legal de falar, vocês, a diferença entre uma medicação por liberalidade, ou quando precisa judicializar. Eu vejo que o paciente, quando chega, o nosso cliente, o paciente de vocês, quando chega pra gente, ele já tem essa questão da saúde que está abalada. Então, ele já está vulnerável. Quando ele chega para o plano de saúde, que ele paga sempre, que ele paga em dia, ou para o SUS, que ele é contribuinte, e ele tem uma resposta negativa, aquilo desmonta. Então, existe uma revolta muito grande. O paciente chega para a gente e ele não entende as questões da regulação. Por que eu pago o plano e eu preciso? Meu médico prescreveu, por que eu não tenho? A gente tem que orientar, tem que dizer, olha, tem bula para isso, mas não tá para sua doença. Então, às vezes é muito complicado para a gente conseguir fazer esse direcionamento. No SUS, mais difícil ainda. Porque no SUS, a gente tem os protocolos clínicos e que, em regra, você tem que seguir. Né? A judicialização na saúde pública, ela é a exceção da exceção. É quando a gente tem um vazio assistencial. Ou quando você já esgotou todo o tratamento que está nos PCDTs, agora sim. Então, agora eu vou judicializar. Mas antes de eu conseguir uma tutela, vou passar por um perito. E o perito, muitas vezes, não analisa só a necessidade do paciente e a doença. Ele analisa um requisito que é o custo-efetividade. Isso é muito cruel, mas é necessário para você fazer a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do SUS. Nos planos de saúde é a mesma coisa. Então, a gente tem hoje um cenário muito complexo, tanto na saúde suplementar quanto no SUS. Né? A gente sabe que os planos de saúde têm lucro, mas, ao mesmo tempo, os planos de saúde têm cancelado os contratos coletivos por adesão, porque eles não têm mais interesse em manter quando a sinistralidade é muito alta. As medicações têm um custo muito alto. Então, o que eu vejo quando a gente fala na questão de política pública? Todo mundo tem que sentar à mesa e discutir, olha, indústria, vocês conseguem baixar esse preço se eu fizer uma compra concentrada? Não adianta a gente judicializar isso para a dona Maria aqui, para a dona Ana de Belém, para o fulano. Não, vamos reunir o Ministério da Saúde e fazer uma compra concentrada. Decisões judiciais estruturantes. Ou ampliar a utilização desses medicamentos no SUS, né, para a universalidade do SUS. Então, quando a gente fala em judicializar, muitas vezes a gente tem que pensar e tem que fazer isso com muita responsabilidade, junto ao SUS, junto ao plano de saúde, para a gente não desorganizar todo um sistema. Mas também a gente tem que buscar contribuir para a formação de políticas públicas, participar das consultas públicas. Todo cidadão tem direito de participar das consultas públicas da ANS. A gente só reclama, né? Mas ninguém vai lá né? Acompanhar as reuniões da Conitec, que só a indústria farmacêutica. A Conitec é o órgão do Ministério da Saúde que faz a análise, a avaliação do que vai ser incorporado na política pública de saúde. E quem leva isso para a Conitec, geralmente é a indústria farmacêutica. Sim. Se você consegue tudo via judicial, será que a indústria vai ter interesse em ter um preço regulado, um limite para venda? Então, são tantos fatores que a gente fala na judicialização, mas no fim do dia a gente só tem um paciente que precisa ser bem assistido. A gente tem uma tecnologia de alto custo. A gente pode falar também, por exemplo, quebra de patente. Por que não tem o biosimilar? E a Georgia falou na questão dos critérios para prescrição. E quando a gente fala em judicialização hoje, tanto no âmbito do SUS quanto no âmbito da saúde suplementar, a judicialização também está criteriosa. Então, hoje, para a gente conseguir
alguma coisa que não esteja no rol da ANS, seja de medicamento oncológico, seja dos imunobiológicos, eu tenho que mostrar para o juiz medicina baseada em evidências. Então, nós, advogadas, hoje, a gente tem que pesquisar artigo científico, porque a gente tem que mostrar isso para o juiz, porque já existe um entendimento que está se consolidando cada vez mais, que para o plano ser obrigado pela via judicial a dar cobertura para algo que não está no rol, é preciso evidência científica. Tá? Então, não só o médico não pode prescrever sem critérios, como o advogado, né? Que, né, em última instância, o paciente vai procurar o advogado, mas o advogado também tem que ser responsável, né? Se aquilo que foi prescrito não tem nenhuma evidência científica, a chance de conseguir isso pela via judicial é muito baixa, e aí você acaba criando uma expectativa nesse paciente que não é real, que ele vai se frustrar depois. Então, o Poder Judiciário hoje, a judicialização da saúde também está criteriosa e está observando medicina baseada em evidência, e sim. E imagino que deve ser muito difícil também, né, para vocês que não são da área da saúde, apesar de que vocês, né, acabam lidando muito com isso, mas para um juiz, para entender todo um processo, né, qual paciente precisa, qual não precisa, né, onde tá realmente bem indicado um tratamento, esgotou tudo que podia ser feito antes de entrar no imunobiológico, né. Por isso que é tão importante o relatório médico, né? O relatório médico tem que descrever o que já falou, já usou, por que não usou, ou se tem indicação de outra droga, mas essa droga é contraindicada. Mas hoje, as varas que julgam os processos de saúde, elas são especializadas em saúde. Então, existe um núcleo de apoio técnico, que são médicos, e você está no HC, você já deve ter feito muita nota técnica, que é uma orientação dos médicos. Não é uma perícia, tá? Mas é uma orientação assim, aquela medicação tem indicação para aquele caso concreto, se é um caso de urgência ou não é, com base naquelas informações que o advogado apresenta, o que tem no relatório médico. Então, hoje, o juiz, quando ele analisa, ele não tem mais aquela decisão sensível, é uma criança, você coloca uma foto lá, a criança... Não, é uma decisão técnica. Isso é muito bom, né? Até porque... se é uma medicação dessa que não é tão bem indicada, é um perigo para o paciente, né? Existe esse outro lado. Um uso desnecessário que às vezes não vai ajudar em nada. Senão, assim, se o diagnóstico está errado, a medicação vai estar errada. Então, começa por aí. E se tem, assim, nota técnica, realmente tem... Já fiz muitas notas técnicas, então eu já tive do outro lado respondendo prescrições de outras pessoas e você vê ali tem decisões que são realmente questionáveis, que você tem que questionar até se o diagnóstico realmente estava correto, para ver se aquela medicação estaria correta, e por outro lado também tem pacientes que a gente prescreve e que a gente tem que justificar em várias folhas, respondendo várias perguntas feitas pelo Ministério Público, né? Pode ser. Por que eu estou prescrevendo aquilo, e aí e eu acho que assim, é realmente isso, né? Você tem que ter é uma burocracia, é chato, mas é importante, né? E a impressão que eu tenho, assim, que nesses anos pelo menos de pacientes do SUS, onde quando você está fora das medicações da asma, que já são feitas direto, as duas opções, as outras que a gente tem que judicializar, tá tudo muito mais rápido. As coisas estão funcionando mais rápido do que funcionavam, por exemplo, há 5 anos atrás. Então, os pareceres são mais agilizados, assim. Que bom, que bom. E a Tsukio comentou que tem injeções que o paciente aplica em casa. Ainda assim, você vê os planos de saúde autorizando esses medicamentos de uso domiciliar, porque eles não estão no rol da ANS. Tudo que é de uso domiciliar não está no rol da ANS. Os planos têm autorizado para os pacientes de vocês? Tem um plano especial, inclusive, que ele encaminha para o paciente em casa. Olha só. É uma mãe, né? Esse plano é uma mãe. Nossa, que bom. Encaminha para o paciente. Mas deixa eu entender. Que nem até tive uma experiência agora familiar, que a Renata até está me ajudando, onde eu tive uma negativa de um familiar, e a justificativa foi essa. Por não se tratar de um medicamento oncológico, tá? Então, o tratamento domiciliar, ele não tem cobertura. Isso.
Mas hoje, conversando com uma pessoa também que trabalha com essa parte, ele falou, não, se está no rol, tem cobertura sim, mesmo que seja aplicação domiciliar. Então, todos os medicamentos, aquela lista das doenças que tem direito ao imunobiológico Isso. e os respectivos medicamentos, eles estão no rol, Isso. né? Mas, normalmente, eles são aplicados em ambiente ambulatorial. Mas, sim, se algum deles pudesse ser aplicado em domicílio e está ali no rol, ele vai ter cobertura obrigatória, sim. Tá. É que a via de regra do rol da ANS, medicamento de uso domiciliar, por exemplo, insulina, né, medicamento, sei lá, para pressão alta, enfim, e tudo isso que é aplicado, o Clexane, né, que já foi muito judicializado, tudo que é usado em ambiente domiciliar não tem cobertura, à exceção das quimioterapias orais de uso domiciliar. Elas entraram no rol em 2014. Fora isso, o que é domiciliar não tem cobertura pelo rol. Mas esses MABs, né? Porque todos eles são os MABs. Se algum desses MABs que estiver ali na DUT, da INS, na RN 465, se ele for aplicado, se ele pudesse ser aplicado em caráter em âmbito domiciliar, ele vai ter cobertura sim. Tá. É que até onde o que a gente sempre vê lá no escritório, eles normalmente são aplicados em clínicas de infusão. Tá. Às vezes... eu Pra acho segurança ali do paciente, aquele monitoramento inicial, né? Não. Mas não é mas regra o se você- medicamento estar em casa. Porque se você pensar, os pacientes do SUS, eles retiram lá, entendeu? E muitos recebem em casa. Eles Mas aí você abre um precedente para que todo medicamento de uso domiciliar tenha cobertura pelo plano. Mas se ele está no rol, Não, se ele tá no rol, aí a Isso. gente tem que ver. Se Não. ele tá no rol, ok, é isso, uma liberalidade da agência. isso. Mas não é a regra que os medicamentos de uso domiciliar. Então, talvez esses que você possa usar em casa e tenha também indicação de uso ambulatorial, acho que Isso. você tem uma justificativa para isso. Mas não é a regra. Isso é importante, que muitas vezes quando o paciente vai lá, a gente dá todos os papéis e tem uma negativa da operadora de saúde, eu acho que a gente tem que analisar por que essa negativa, para tentar recorrer. Normalmente Tá. a negativa é porque não está no rol. Então, tem que olhar aquela listinha lá, Sim. porque agora o rol da ANS, antes ele era atualizado a cada 2 anos. Agora ele tem uma atualização periódica. Então, à medida que os novos medicamentos, tecnologias, tratamentos, eles vão sendo avaliados pela ANS, eles podem ir sendo incorporados. Sim. Não é a cada 2 anos mais. Sim. Então, o rol ele é dinâmico agora. Então, às vezes, né, uma vez por mês a gente tem publicação lá na INS de coisas que estão sendo incorporadas. Então, sempre tem que dar uma conferida no rol. E lembrando que o SUS não é vinculado ao rol da INS, né? Sim. A cobertura do SUS é Aham, completamente é. diferente. E o SUS, inclusive, dá cobertura para medicamento de uso domiciliar. Sim. Não, Né? até quando eu coloco a operadora de saúde negar, eu estou dando nesse exemplo dele colocar que por ser um medicamento que você pode fazer em ambiente domiciliar, por não ser oncológico, eles negaram. No meu caso específico, no meu familiar, mas já tive essa resposta também para os meus pacientes do consultório com doenças alérgicas. A gente conseguiu recorrer e o paciente hoje recebe. Então, o que eu coloco assim também, o paciente que está nos ouvindo, para que ele não, foi negado, pronto, acabou, não. Tem que entender. Tá? Tem Eu tenho que essa chance de entender recurso, isso, né? o que é que aconteceu. Vamos conversar. E o plano tem Né? obrigação de entregar os motivos da negativa. Isso. E às Né? vezes aquele paciente, ele pode usar em casa? Pode. Mas é um paciente que, por todas as condições, tem mais segurança em realizar aquilo no âmbito, né, dentro de um ambulatório. Então, talvez isso também possa ser um argumento. A gente sempre olha a bula, né, do medicamento. Pode ser ambulatorial, pode ser domiciliar? Ok, Sim. depende. O Clexane é um bom exemplo, né? E muito se judicializa. Mas ele é absolutamente de uso domiciliar. Sim. Eu, paciente gente, se eu acho, aplica? acho que tem alguns fatores nisso aí. São medicações de alto custo. É. Então, talvez fazer dentro de uma clínica, existe um controle da operadora de que essa medicação está sendo realizada. Verdade. Né? Outro ponto é a conservação. Então, o paciente está conservando de forma adequada em casa, o transporte disso foi adequado. Então, tudo isso acho que tem que pesar. Porque também é uma medicação que, se não for armazenada adequadamente, você vai perder o efeito, Sim.
né? Mas, por outro lado, inclusive, coincidentemente, nos últimos 2 meses, teve alguns pacientes aparecendo no consultório comentando, olha, não estou mais precisando fazer essa medicação no local lá. Eu posso já levar para casa para fazer. Estão liberando. Isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. Sim. E os pacientes, eles estão vindo já que de alguma forma estão liberando. Então, até porque às vezes sobrecarrega de você fazer a aplicação dentro de uma clínica, cada vez, querendo ou não, as indicações dessas medicações estão aumentando, estão aumentando também os critérios da ANS para mais medicações serem aprovadas, então a demanda está sendo maior e talvez aí eles já estão começando a liberar para aplicação domiciliar e realmente ser feito em domicílio. O que eu muito ouvi é que a medicação oral, que para liberar em casa, os orais, que tipo, só os quimioterápicos, né? Os oncológicos, né? E a gente tem medicações que também que são essas terapias-alvo, que são oral e que não existe uma liberação, né? Mas eu acho que daqui a um tempo, agora que mudou a forma de análise do rol, está mais dinâmico, e a agência está pensando mais, né? Os planos de saúde estão pensando mais em cuidados de atenção primária, diminuir os agravamentos, diminuir os internamentos. Ninguém quer perder ali. Então, talvez essa mudança, essas flexibilidades tenham dois quesitos. Prestar uma boa assistência para o paciente e diminuir o custo. Sim, porque se você permite se o imunobiológico está no rol da ANS, e se você permite que o paciente aplique em casa, e a operadora entrega o medicamento, então você pressupõe que ela está comprando em grande quantidade, ela provavelmente vai ter um custo de aquisição menor. Se o paciente aplica em casa, ela já não vai ter o custo da taxa da clínica, da taxa da enfermagem, então ela já economiza ali também. Então, tudo é uma otimização de custos, né? Existe o exemplo da dermatite atópica, que nem a Jorge falou, existe um medicamento que é oral, onde muitas operadoras de saúde, elas viram o benefício desse medicamento oral ao invés do injetável subcutâneo, e eles estão dando essa opção. Então, mesmo ele não estar dentro do rol da ANS, muitos pacientes conseguem esse oral ao invés desse injetável. Que legal. Tá? Que bom, porque significa que o plano não está traçando uma linha, assim, está no rol da cobertura, não, ele está olhando o paciente, Sim. ele está olhando o custo-benefício lá na frente, a questão da prevenção. É bom isso. E acho que é assim que precisa funcionar. E a facilidade do paciente estar Sim. em casa, receber oral. Hoje, que a gente tem vários pacientes utilizando, muitos eles me mandam mensagem, vou ter que viajar. Eu tenho umas férias, quero ficar 30 dias fora do Brasil. Como que eu vou fazer com essa dose? Se pensar que hoje o medicamento que tem que é semanal, né? Outros quinzenal. Então, isso também vê a dinâmica. Então, se você tem a possibilidade de utilizar um outro medicamento que eu posso, né, nesse caso, por exemplo, da dermatite, que pode ser oral, é um facilitador. E o custo dele é menor? Eu acho que ele é menor. Pois é. Se você Isso colocar, tudo é um porque bom tudo argumento. depende da dose, depende, né? né? Mas ele sim é menor. Ele é menor. Acho que são todos fatores que fazem o plano ter uma reflexão. Eu acho que os bons resultados desses medicamentos também motivam o plano a flexibilizar. Sim. E é um paciente com qualidade de vida, que não fica fazendo milhares de exames, não fica retornando no consultório, não vai no pronto atendimento, não interna. Às vezes a gente até fica brava porque o paciente ele começa a medicação e ele some. Aí, era aquele paciente que estava toda semana, a cada 15 dias lá, que estava ruim, começou o imunobiológico, desaparece. Aí quando precisa renovar, aí aparece. Que é pra ontem, né? Então eles esquecem da gente também, né? Daí ficam incomodando a Santa Denise. A Santa Denise é uma pessoa essencial na vida delas. Quem é paciente sabe que a Denise é a secretária mais eficaz, assim, que está com a Tsukio há muitos anos. Então, a Denise também é uma parte importante na dinâmica das duas. Você sabe aquilo que nem o pessoal, né, no HC, o que tem que responder a algum processo, né, a parte do outro lado, tem um estudo
que eu gosto de falar sempre, em que eles avaliaram a não resposta do medicamento para uma determinada doença. E quando eles analisaram, não é que não teve resposta, o diagnóstico estava errado. Tá? Então, você analisar um parecer para dizer se eu vou liberar ou não o medicamento, então isso depende de um bom relatório médico. Anexar os exames, né? Então, é muito importante isso. Você tem que ver esse primeiro lugar, né? Tem que É ver se o verdade. diagnóstico, Se o diagnóstico tá certo. se Isso. às vezes até a medicação não é uma medicação que realmente é utilizado nessa doença que não está controlada. Aí você vê a história, fala, mas Não fecha, né? porque você não está vendo o paciente, você está Uhum. lendo um prontuário de um paciente que você não conhece. Então, às vezes surge uma dúvida, assim, realmente se aquele diagnóstico é o diagnóstico correto e se a medicação está bem indicada, né? Que bom, É, sinal ontem- que as notas estão sendo feitas com muita Sim. atenção e É. qualidade. Não, ontem mesmo atendi uma paciente, ela não se identificou como médica, não me falou que já tinha ido em outro profissional, onde a filha estava com uma urticária há 30 dias. E ela depois, conversando, eu falei, não, isso vai passar, isso geralmente em criança é mais urticária viral. No final ela falou, eu sou médica, eu sou gestora de um hospital, eu fui em outro profissional que ela já queria me prescrever o imunobiológico. Ou seja, não tinha nem critério, não estava dentro do seu diagnóstico para você falar uma urticária crônica, Aham. que tem que durar pelo menos 6 semanas, e muito menos tinham feito todas as etapas, que hoje, graças a Deus, as doenças têm os seus consensos aonde a gente segue, os consensos de tratamento de asma, dermatite atópica, né, ou da urticária. Então, isso, esofagite. Então, ela não usa esofagite, porque a Jorge adora esofagite. Adoro. Mas deve ser uma Tem doença doença, horrorosa, né? Não, tem doença que a gente gosta, né? Ai, mas tem, gente. Tem. a cara da Tsukio. Não, Então, nesse caso, você vê, é algo que estava sendo prescrito e no final ela se identificou, entendeu? Gerando um custo. Isso, gerando um Né? custo. E colocando essa paciente numa num risco de, criança, né? E algo Pois que a é. gente sabe que é transitório. Né? Uma urticária numa Vocês criança. sabem, É. vocês estudam. Aí você começa uma medicação assim, quando que você vai parar? Pois Porque é. a pessoa melhora, mas ela iria melhorar. Então, Entendi. aí também, começar é uma história. E quando para, também vai parar um dia, não vai? Também tem isso, né? Que foi a dúvida inicial, né? Um dia para ou não sim, para, sim. depende da doença também. Sim. Mas deve ser muito gostoso vocês conseguirem trazer essa cura, né? Essa qualidade de vida. Esse porque controle, essas- não sei se a gente pode falar em É. cura, mas esse controle desses sintomas tão Qualidade de vida. significativos, né? Totalmente, porque essas doenças são terríveis. Eu fui uma criança asmática. Eu lembro que contei pra vocês, tomava um remédio que me dava uma agitação tal da talofilina. Eu lembro que era uma cápsula cheia de bolinha dentro. Aquilo Sim. era um horror. Não, Mas na era o que nossa tinha. época da residência, a gente Era o melhor que tratava tinha. com aminofilina gotas. É, porque a talofilina era cara para o paciente do Isso, SUS. no paciente Aí a do gente SUS. usava É, aminofilina. era. A talofilina é melhor que a aminofilina. Isso. Boazinha, né? Ela tem efeito Criança, colateral. né? De graças a Deus. Primeiro talofilina. Ai, eu não comia. Inalação com Inalação. fluocinolona. Gente, Berotec. Berotec, Nossa, é eu lembro verdade. aquele Berotec, Aham. Atrovente. Agora, pra Ui. você ter ideia, nem se vende mais Berotec Não? gotas. Nossa. Não tem mais, É. tá? E faz pouco tempo, porque eu cheguei a usar. Eu nas sou uma crianças. alérgica raiz. Mas você vê, né? Olha, isso, até os espaçadores, né? Para você facilitar, né, o medicamento para a criança, acreditem, hoje eu atendi um bebezinho de 7 meses que veio de uma outra cidade, que eu falei para a mãe, você tá com o teu medicamento? Estou. Então, me mostre como é que você faz para ver se está certo. Ela foi orientada pelo esse médico, ela pegou o broncodilatador e colocou direto na boca do bebezinho. Quando ela ia fazer, eu dei um berro, que até a secretária ouviu, foi ver o que estava acontecendo. Eu falei, não! Entendeu? Eu falei, cadê o espaçador? Ela falou, não aprendi com o espaçador. Sem brincadeira. Tava fazendo isso 3 vezes por dia, 3 meses. E o remédio indo pra fora. Indo para fora ainda não era o medicamento correto. Tá? Graças a Deus que tava fazendo desse jeito, que não estava nem indo o medicamento, né? É. Porque 3 vezes por dia, durante 3 meses, usando um broncodilatador, num bebezinho de Não, 7 não meses. Tem que ir no especialista, né? Não adianta. Não, isso é isso que a gente dá aula, né? O nosso objetivo na sociedade, lá na parte do departamento científico, cuidando de todos os eventos, eu estou mais de 12 anos. Tá? Então a gente tem, mas assim, é triste também, porque às vezes a gente olha aquele auditório,
parece que sempre são os mesmos médicos, né? Então, os médicos precisam aprender que é importante essa atualização. E a Sociedade de Pediatria faz isso com maestria, né? Vocês estão, como vocês são atuantes em todas as áreas, e para quem é associado isso não tem custo, não precisa vir para Curitiba, vocês fazem muitos módulos, muitas aulas online. Sim. Todo profissional precisa de uma qualificação, mas a gente tem que querer, né? Isso. Você tem que querer. Não, E aproveitar o que a sociedade faz. Ainda mais pensar nos imunobiológicos hoje, tem o quê? Desde 2000, da asma, tá? Então, os imunobiológicos que muitos profissionais que saíram há muito tempo, eles não têm mão. Então, eles não sabem prescrever. Então, o que a gente tem feito agora? A gente tem feito mini meetings com pequenas, assim, tipo, 5, 10 médicos no máximo, onde a gente discute casos e explica, né, como que funciona, como que eu vou prescrever, que tipo de exame eu tenho que pedir antes, como que é o controle, né, até para também atualizar esses médicos mais antigos a perderem o medo e saber quando prescrever, como eu posso prescrever. Isso dentro de uma especialidade, né? Isso. Imagina uma especialidade que é mais geral, que é muito mais difícil, porque para você se atualizar, é claro que um clínico geral, um pediatra geral não vai prescrever um imunobiológico, não é esse o objetivo, mas ele tem que saber que existe essas opções em casos mais graves, né? Isso. Então, antigamente era só o uso em asma, de broncodilatador, com corticoide inalado, e isso ele aprendeu a prescrever, até aí o paciente, e às vezes o paciente não está bem, existem outras opções, né? Por isso essa atualização também é importante, até para saber quando encaminhar. Sim. E até o próprio paciente, que nem a Mel comentou, né? De uma colega que ela encontrou, quem que é o médico, a doutora Tsukio. Tá? Então, isso eu tenho pacientes que vão depois de anos, e eles falam, eu falei assim, mas naquela época não existia esse tratamento, agora tem a opção. Sim. Tá? Então, isso é importante também, que a gente fala que tem tantos pacientes, por exemplo, sofrendo ainda com urticária, utilizando o antistamínico de primeira geração, que deixa o paciente sedado no dia seguinte, com sono perigoso, você perde reflexo, você dirigir a criança para poder estudar. Tá? Então, que hoje a gente tem outros tratamentos. Então, até resgatar também esses pacientes antigos que não sabem, talvez, ainda da existência desses imunobiológicos, que podem melhorar muito a qualidade de vida e mudar o tratamento e a direção. E não sabem mesmo. Isso, nesse não caso, sabem. Mas você agora está catequizando o povo, agora agora ainda prescreve. Gente, mas é muito engraçado, porque esses pacientes, assim, tem os que não sabem o que existe de novo e tem aqueles que sabem tudo que existe de novo. Então, chega com a prescrição ele que eu só chega, assino, doutora. assim, às vezes é um caso que não precisa e aquela injeçãozinha, sabe? Às vezes eles querem até colocar o cavalo na frente da... Como é que a gente fala? O cavalo na frente dos bois. É muita informação. Carroça na frente dos bois. Cavalo na frente a carroça na frente dos bois. Então, assim, tudo tem dois lados, né? Se a gente for ver. E outro dia um paciente mandou uma foto. É um paciente que é um candidato a imunobiológico. Aí ele mandou uma foto de um remedinho. Minha amiga, eu usei esse aqui, posso usar? Era para uma doença que ele não tinha, né? Então, assim, eles já ficam... E eles têm grupos, né? Existem grupos de dermatite atópica, tem muito grupo. Urticária tem grupo. Então... para trocar ideias, trocar dicas, talvez, né? Mas nem sempre... nem sempre tudo... Nem tudo todo mundo que se tem fala acesso no a grupo médicos é como correto, vocês. né? Que bom. A gente estourou o tempo. Culpa delas. Vamos ter que fazer em 2 etapas, tá? Então, vai ser divulgado em 2 Foi etapas. muito legal. Foi muito bom. A gente sabia que ia ser bom. Não, a gente sabia. A gente sabia. A gente não é um assunto fácil, né? Também, né? Não, mas assim, olhar pra assim, quem escuta, talvez. concluir de uma forma positiva, sabe? A gente sai daqui com esperança. Foi muito legal. De acesso ao tratamento, de qualidade de vida, né? Vocês mudam Muito a vida bom. das pessoas. Exatamente. Sim. Não, eu achei bacana que nem vocês estão aqui como direito médico, né? Mas vocês mesmos colocaram que muitos desses medicamentos a gente não precisa mais da judicialização. Exatamente. Porque esses pacientes têm o direito, né? Pelo rol da INS ou até por medicamentos incorporados já no SUS. Então é só buscar o atendimento certo. E, né, difundir, eles precisam saber disso. Isso. Né? E Conhecimento. se enquadrar no diagnóstico, não querer. Isso. Sim. Deixar o médico prescrever. Sim.
Que legal. Tsukio, Georgia, muito obrigada. Foi muito bom, né? Vocês são sensacionais. Muito obrigada. Muito bom poder compartilhar e aprender isso com vocês. Com certeza. Continuem mudando a vida desses pacientes. Obrigada a vocês. Vocês são também. inspiração. Obrigada, meninas. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Até mais, gente. Obrigada.